Boa noite, pessoal. Vou fazer a leitura aqui da operação do dia. Nós executamos apenas uma operação, né? Uma operação de compra do dólar, bem no início do dia. Então, começamos analisando aqui o cenário do gráfico de 50 minutos, né? Então, esse é o time frame que eu tomo a base, né? Para poder ver o que, que eu posso fazer, o que, que o mercado está fazendo, né? Então, assim, os 50 minutos ele é o pilar, né? O pilar que movimenta toda a estrutura, tá? Então, assim, ele vinha nessa pegada aqui de queda, tá? Até encontrar uma demanda aqui nessa região, tá? Então, ele encontra uma demanda, ele encontra compradores, né? Posicionado, né? Nesse nível de preço, né? Entre 48 e 35 até 48 e 50. E uma ressalva aqui é que esses números redondos, né, igual aqui o 48 e 50, eles são números que o pessoal gosta de se posicionar, né? Então, assim, tudo que tem zero, 00, né, 50, é uma posição boa que eles adoram tomar decisões aí nesse nível de preço, tá? Então, ele vinha nessa descida, né, e encontrou aqui, né, bem na sexta-feira, a demanda, né, uma demanda grande, né, foram montagem de posições que levam o volume do preço acima das médias, tá? Então esse repique aqui, né, essa pancada, são posições montadas e são posições grandes, não são posições pequenas que não passariam fácil, ok? Então vamos lá para os 2 minutos, né, como de praxe. Lá nos 2 minutos, né, ele percebam que ele para aqui nessa região, na sexta-feira, aonde ele faz um acúmulo de liquidez, né, praticamente desde meio-dia, né, até o final da tarde. Então aí ficaram criando essa liquidez aí praticamente a sexta-feira inteira, né? Então ali tem dinheiro a ser capturado, tá? E antes de chegar na ordem de bloqueio, eles criaram essa liquidez, ou seja, criaram uma liquidez pré-toque na ordem de bloqueio, tá? Então aqui nessa linha azul, quando a gente dá o day zoom, ó, aqui, veja que aqui no, no passado do preço, né, a gente já tem uma trava de ordem, já tem uma montagem de posição, tá? Então eles montaram a posição aqui nesse dia, né? Aqui também é uma montagem de posição, tá, pessoal? Então aqui, ó, você vê que ele só dá um retorno aqui e volta para poder montar novamente a posição. Ou seja, aqui embaixo o preço está barato, né? Ele está na região de compra, né? Como eu estava frisando muito semana passada. E aqui eles criaram um bloqueio, tá? O preço não vai passar daqui fácil, né? Lembra que eu comentei sobre o strong low, né? O fundo forte. Então aqui é de ser respeitado. Para o preço passar aqui para baixo, a oferta ela tem que ser grande, né? Tem que ser forte, né? Mas como é que a gente faz? Como é que a gente vai pensar numa oferta forte, né? Quando o preço ele está muito barato? Ninguém quer vender nada barato. O pessoal quer vender caro. Barato ninguém quer vender. Então esse tipo de negociação, né? Dentro do câmbio, né? Do dólar, a gente tem que ter em mente que ninguém quer sair perdendo, tá? Ninguém está afim de vender com preço barato. Ou seja, o dólar está 4,80, né? Por que vender dólar se o dólar está barato? Né? E quando a gente joga para o nosso operacional, né, para o Smart Money, a gente percebe que ele está naquela região, né, aonde a gente consegue perceber, né, quando a gente traça aqui Fibonacci, ó, ou ao contrário, desculpa aqui, eu sempre uso ao contrário esse Fibo aqui deles. Peraí. Ó, o preço ele está numa região compradora, tá? Então, assim, como ele está numa região compradora, é por quê? É porque o preço ele está barato. Por isso que o pessoal está comprando, por isso que eles estão montando as posições de compra, tá? Montou aqui, tá vendo? Então, assim, montou aqui hoje, ó, montou mais uma posição e essa posição ele consegue levar para a semana toda. Eles vão lá em cima, lá para cima tem muita liquidez,
né? Então, só que a gente tem que esperar o gatilho, tem que esperar o momento certo de se posicionar para poder obter o lucro, tá? Então, para o dia de hoje, nós operamos lá pelos 2 minutos. Aqui está os 2 minutos, né? Eu observo toda essa liquidez, né, criada aqui na sexta-feira, tá? Então, na minha análise pré-mercado, eu tenho toda essa liquidez aqui criada na sexta-feira, tá? E tenho aqui também alguns sinais que me fazem, né, me reforçam que aqui é um local ideal para compras, tá? Então, a gente tem essa liquidez toda aqui. Deixa eu pintar a liquidez para que vocês consigam observar melhor, tá? Vou pintar de amarelo aqui. Ó, nós temos essa liquidez aqui. Isso aqui também é uma subida mitigada, né? Não é uma subida feita por grandes play. Os grandes plays se posicionaram aqui, né? Nessa entrada e aqui. E o restante foi tudo o varejo que fez. Ou seja, isso aqui é dinheiro de varejo, tá? Isso aqui é dinheiro de varejo. Então ali eles se posicionaram. Nós observamos aqui toda a liquidez e quando acontece, deixa eu dar o zoom, quando acontece a abertura de hoje, como que o mercado abre? Ele abre consumindo toda essa liquidez de fundo aqui e encostando numa região de order block, tá? No primeiro momento, para a gente não ser manipulado de cara, eu aguardo, né? Ver se essa força ela vai ser relevante, né? E eu vejo ela ultrapassar esse volume aqui. Quando ela ultrapassa esse volume, né? Que ela dá uma volta nesse volume anterior, né? Onde o pessoal tentou vender, né? Justamente nesse candle aqui, ó, tá vendo? Então esse candle aqui é onde o pessoal tentou, né, dar uma forçada para baixo, só que não conseguiram, mas se posicionaram na venda, tá? Então assim, eu esperei ele superar aquilo ali e tomei a decisão de compra, posicionando minha ordem de compra aqui, tá? Posicionei minha ordem de compra aqui, posicionei o meu stop aqui nesse fundo, né? Ou seja, para me estopar, eles teriam que varrer, né, todos esses compradores aqui, que foram, e não foi pouco, foi muito. Olha o volume dessa negociação, tá? Então eles teriam, para me tirar da operação, eles teriam que varrer todo mundo. Então, assim, eu estava bem protegido, era um stop barato, de 6 pontos, né, com um potencial gigantesco. E onde é que a gente deveria sair? Aqui nessa região. Tá? Por que, que nós iríamos sair ali naquela região? Justamente porque aqui existia, sim, uma ordem aonde o preço travou. Então a gente tinha esse bloqueio aqui, que é um imbalance, né? Aqui, se a gente der o zoom, vou dar o zoom ali para que todos observem. Deixa eu tirar essa fibra aqui, que nós já falamos sobre o nível prêmio de desconto. Então, aqui, ó. Ela está bem aqui. Ó. Nós temos esse imbalance aqui, né, que eu até deixei marcado aqui acho que foi na quinta, na sexta, não sei. Deixei marcado aqui, né, esse imbalance que ele não tinha sido mitigado, ou seja, aqui ainda tinha um pouco de venda, que passou muito rápido para baixo. Então, deixei ele marcado e ali era o meu alvo, tá? Então, eu me posiciono na compra no dia de hoje, ó, com um stop de 6 pontos, um stop relativamente barato, né? Posiciona ali, compra os meus contratos ali, né? E a ideia era levar eles até aquele ponto lá. Tá? Então, assim, ó, aqui, ó, tá vendo? 17 pontos. Tá? Então, essa aqui foi a minha única operação do dia. Eu saio daí, finalizo, deixo marcado esse breaking block, porque esse breaking block aqui ele vai refletir lá na frente e depois ele até refletiu, né? Mas eu não sei como é que vai ser para amanhã, mas ele ainda permanece aqui, tá? Então, eu faço essa compra, jogo até 17 pontos, que era o meu nível de saída, e zero o meu dia. Tá? Então, começamos a semana ali muito bem, né? Logrando êxito na operação, aonde conseguimos 17 pontos no dólar, é um valor favorável, né? São pontos consideráveis, né? E para amanhã, vamos ver o que, que acontece. Ok, pessoal? Eu tive problema com fone, já adquiri um novo microfone, né? Após o feedback de um seguidor aí, pediu para que eu melhorasse o áudio. Então, assim, a gente faz tudo para poder entregar o melhor, tá? Vamos dar uma olhada nesse break block aqui antes de terminar o vídeo. Ó, ele subiu, foi lá na segunda zona vendedora,
né? Criou esse bloqueio aqui. Aqui tem um bloqueio, tá, pessoal? Nitidamente no topo, tá vendo esse bloqueio aqui? Eles fazem esse bloqueio e depois vem aqui e engolfa todo esse candle, tá? E aí começa a sua descida, que provavelmente, né, ele foi lá no... foi descarregar esses contratos no bloco, ó. Tá vendo como é que eles travaram nesse bloco? Então esse bloco já é um gatilho para amanhã. Nós temos que estar atento a esse bloco aqui, ó. Testaram de novo no final, né? Mas aqui você vê que ele travou nesse bloco, tá? Então assim, fica claro, né, a intenção, mas isso não é uma certeza, né? A intenção é clara, mas não é uma certeza que amanhã pode subir. O que eles podem fazer? Fazer a manipulação, jogar para baixo, aí sim subir. Então a gente tem que aguardar o gatilho, aguardar o momento certo para poder operar. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, essa foi a operação de hoje, muito simples, muito rápida, né? Sem mistério. Foram 17 pontos no dólar.